Rio de Janeiro. Para falar de inflação, nós estamos na linha com o professor Luiz Roberto Cunha, que é da PUC do Rio, especialista em preços. Nós vamos falar de inflação, mas, professor Cunha, antes eu queria saber se vale a pena. Rodrigo Maia até chorou de emoção com a assinatura desse acordo. Como é que o senhor sente a economia aí do Rio de Janeiro? Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Denise, a economia do Rio foi totalmente desorganizada e é uma tragédia em função do caos no Estado. Quer dizer, o Estado do Rio, não é? A imprevidência dos governos anteriores, não é? A falta de planejamento, gastos excessivos, aumentos salariais em algumas categorias que não podiam ter sido dados, usar os royalties de petróleo para antecipação, para fazer antecipação de resíduos, tudo isso acabou com o Estado e está afetando o desemprego no Rio de Janeiro mais alto que a média, claro que isso fora o Nordeste, não é? Mas do que o Sul, Sudeste, não é? Você tem problemas sérios no turismo, a violência, é uma tragédia. Agora há uma luzinha aí no fim do túnel com esse acordo. Agora, como vocês estavam falando aí, o acordo é duro, mas, Denise, não pode deixar de ser duro, porque é o resto do Brasil que está pagando a conta do Rio de Janeiro. E isso é uma coisa, porque Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem dificuldades, endividamento grande e tal, mas Minas Gerais e Rio Grande do Sul não tem o caos que chegou ao Rio de Janeiro. Então, a gente tem, claro que os servidores não têm culpa, e eu também sempre comento isso, não é? Mas realmente a situação aqui chegou num ponto, e veja, e o que está se fazendo com esse programa é você pegar toda a parte da amortização e juros das operações e adiar isso por 6 anos. Daqui a 6 anos, se você não tiver um ajuste, não é, você tem um problema. Acho que os polícios do Rio de Janeiro vão chorar ainda muito mais. Agora vamos falar de inflação, que pelo menos é uma notícia boa hoje, né, professor? IPCA 0,19% no mês de agosto, abaixo do que era esperado. Em julho a variação tinha sido de 0,24%. E aí nós temos vários recordes. Foi a menor variação para o mês de agosto desde 2010. A variação no ano de 1,62% é a menor para o período desde o começo do Plano Real, desde agosto de 94. Isso é uma coisa assim, surreal. Exatamente, ainda tem surreal, 12 meses, não é? 2,46%, que é a menor desde 99. Isso, deixa eu lhe dar logo uma coisa. Hoje o piso da meta de inflação é 3%, né? Porque é 4,5% menos 1,5% que já houve essa mudança da banda, tá? Eu vou dizer a vocês, nós ouvintes, quase com certeza, o Banco Central vai ter que escrever aquela carta para explicar. Porque, veja, Denise, se você tiver 0,20 no mês que vem, ou 0,15, vamos trabalhar com 0,15, porque apesar de uns aumentos aí importantes, tem um problema de passagem aérea, mudança lá de bagagem, tem o tal do efeito Rock in Rio, que é uma coisa meio estranha, e na verdade esse sobe depois dessa, diz que as passagens estão subindo muito por causa do Rock in Rio. Pelo menos agora vai ter gente aqui no Rio para gastar, até é bom, e a passagem subir. Mas e com combustível, né, Petrobras em função do preço lá no Golfo, lá de gasolina subiu, acho que você pode trabalhar com 0,20 ou 0,15 para setembro, tá? Se for 0,15, tem que dar 0,40 em média em outubro, novembro, dezembro, para fechar em 3. Ou seja, há uma chance razoável de ficar abaixo de 3%, não é? E o Banco Central tem que escrever uma cartinha. Alimentação do domicílio, essa é o que está excepcional, tá? São 13 meses, Denise, de IPA agrícola, não é? Que é o atacado, negativo, com deflação, 13 meses seguidos. Então isso acaba tendo impacto, embora a correlação seja mais forte no IPA para produtos como soja, milho, trigo, carne, leite e tal, e pão e trigo, mas você não tem os hortifruti granjeiros com tanto peso e tal. É uma coisa excepcional em termos de choque de preços agrícolas, que nunca foi visto, e lembrando, e o Banco Central tem insistido nisso nas apresentações trimestrais dele, lembrando, depois de 1 ano e meio, 2015 e metade de 2016, do inverso, eram preços agrícolas sempre acima do topo do mês, em termos dos meses todos do ano, tá? E, professor Cunha, nem pressões pontuais podem tirar a inflação dessa trajetória? Nós temos internauta aqui questionando a situação da gasolina, que subiu muito. Mas ela é pontual, porque, veja, quando essa subida agora, que deu de 10%, vai ter um peso. Mas é que a alimentação em setembro ainda vai estar com deflação, alimentação no domicílio, tá? Então, o que acontece é o seguinte, é que também para o final do ano, não é? Essa alta da gasolina, a Petrobras está fazendo uma política correta, ela tem uma política de manter o market share dela, tem importações e tal. Então, quando sobe, ela sobe, quando cai, esse preço no Golfo, quando essas refinarias nos Estados Unidos voltarem a operar normalmente, ele desaba, entendeu? Ele desaba de novo. Está sobrando petróleo no mundo, então o preço vai desabar. O Rock in Rio, se der esse efeito, ele sobe no mês, aliás,
o mês passado foi menos 15 avião. Nesse mês agora, perdão, o mês passado, mas esse IPCA de agosto foi menos 15 avião. Dizem que esse mês pode dar mais 30 ou mais 25, mas depois ele vai cair 15 ou 20 de novo, entendeu? Então, eu acho que a chance é grande, Bom, e hoje, professor, é dia de Copom, 8,25 taxa básica? Eu diria que, você diz 1,25? Não, indo para 8,25, corte de um ponto. Um ponto percentual, é isso aí. Não, isso está garantido. Com esse resultado que surpreendeu o Banco Central não tinha, no mercado tinha 0,30 e poucos de projeção. Eu também estava, embora numa coleta lá com 0,24, mas eu estava com um pouco mais aí. Com essa surpresa, mais uma vez, o Banco Central tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque é um certo prejuízo quando você demora a reduzir a taxa Selic. Tá certo, professor. Uma boa tarde, bom feriado. Obrigado, Denise, para você e para os nossos ouvintes todos.